Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar a aplicação da regra dos divisores de tensão em circuitos alimentados em corrente alternada. Assim como nós vimos em circuitos de corrente contínua lá na aula 21, também podemos aplicar a regra do divisor de tensão em circuitos alimentados em corrente alternada, mas agora considerando impedâncias em série. E a expressão básica continua sendo a mesma, né? Conforme você pode ver agora na equação 1, onde Vx é a tensão em um ou mais elementos em série com uma impedância total Zx, o fasor E é a tensão total aplicada ao circuito em série e Zt é a impedância total do circuito série. Então vamos aplicar direto num exemplo numérico, né? Exemplo 1, usando a regra dos divisores de tensão, calcule a tensão em cada elemento do circuito visto na figura 1. Então temos uma tensão com um fasor 100 volts com ângulo igual a 0 grau e a nossa resistência 4 ohms e uma reatância capacitiva de 5 ohms. Então, aplicando a regra do divisor de tensão agora de forma fasorial, né, pessoal? Temos que, para o capacitor, a impedância alvo ali, que era Zx, será agora Zc, né? Impedância do capacitor vezes o fasor da tensão sobre ali a soma da impedância do capacitor mais a impedância da resistência. Atribuindo os valores, pessoal, né? A impedância do capacitor é 5 ohms com ângulo de menos 90 graus, e a tensão ali 100 volts com ângulo 0 grau. No denominador, pessoal, temos a impedância do capacitor mais a parte do resistor, que é 4 ohms com ângulo 0. Resolvendo o produto do numerador, temos 500 com ângulo de menos 90 graus, e no denominador nós passamos por formato retangular para ficar mais fácil aí, né, de fazer a soma. Então, realizando essa soma aí no denominador, temos 4 ohms menos J5 ohms. Voltando o denominador para o formato polar, né, o denominador fica sendo 6,403 com um ângulo de menos 51,34 graus. E agora, por fim, resolvendo, então, divide o módulo e subtrai os ângulos, né, do numerador para o denominador, resultando em 78,09 volts com uma fase de menos 38,66 graus. E vamos para o resistor agora, pessoal. O procedimento é o mesmo, só que agora a nossa impedância alvo, né, a Zx lá, agora é a impedância do resistor. Então, temos 4 ohms com ângulo 0, multiplicando o fasor da tensão, que é 100 volts com ângulo 0. O denominador, pessoal, é o mesmo já calculado ali anteriormente para o capacitor, né? E resolvendo ali, pessoal, 62,47 volts com um ângulo de 51,34 graus. Caso você tenha aí alguma dificuldade, né, com as operações com números complexos, eu convido a você a assistir os vídeos da playlist sobre ferramentas matemáticas e computacionais aqui do canal, né? O link está na lista de vídeos de referência na descrição desse vídeo. Antes da gente ir para um exemplo mais complexo, pessoal, lembre-se que tem uma lista de exercícios para você fazer o download, né? O PDF está com o seu link na descrição desse vídeo. Baixe, tente resolver e depois eu vou subir um vídeo com a solução para que você possa conferir o teu desempenho acerca desse assunto, ok? Vamos lá então. Exemplo 2. No caso do circuito da figura 2, A. Calcule a corrente e a tensão em cada um dos dispositivos em forma fasorial. Vamos começar então calculando a reatância do indutor e do capacitor, conforme vimos lá nas aulas 94 e 95, né? Bom, a impedância do indutor é ômega-L, então 377 radianos por segundo, que é a velocidade angular extraída ali da função da tensão de alimentação, pessoal, vezes a nossa indutância ali de 10 mH, resultando em 3,77 ohms. E para o capacitor temos 1 sobre ômega-C, né? Atribuindo os valores ali, a velocidade angular é a mesma e a capacitância é de 220 microfarads. Resolvendo, nós temos 12,06 ohms. Então, a impedância total agora pode ser calculada da seguinte forma, né? 5 ohms da resistência mais J 3,77 ohms da reatância indutiva menos J 12,06 da reatância capacitiva. Somando tudo aí, temos 5 ohms, que é a parte real, menos J 8,26
29 ohms da parte imaginária. Ou ainda no formato polar, né, pessoal, convertendo aí, temos 9,68 ohms o módulo e o ângulo menos 58,9 graus. Para calcular agora a corrente, pessoal, basta aplicar a lei de Ohm, considerando a impedância total. Mas antes, vamos precisar de obter o valor eficaz da tensão da fonte, para escrever em formato fasorial. Então, vamos pegar ali a amplitude do sinal da tensão e dividir por raiz de 2, conforme nós já estudamos. Então, 60 volts sobre raiz de 2 dá 42,43 volts. Né? Então, vamos lá, a fase da tensão é 0, logo então o fasor da corrente será 42,42 volts com o ângulo 0, representando a tensão, dividido ali por 9,68 ohms com o ângulo de menos 58,9 graus. Então, a corrente deu ali 4,383 amperes com o ângulo de 58,9 graus. Conhecendo o valor da corrente e das impedâncias de cada elemento, podemos calcular a tensão de cada um deles. Começando pelo resistor, pessoal, temos que a tensão nele é o fasor da corrente vezes a impedância do resistor. Atribuindo os valores, né, multiplicando os módulos e somando os ângulos, temos 21,92 volts. Esse é o valor do módulo da tensão no resistor e o ângulo ali 58,9 graus. Observando aí, né, que a tensão e a corrente no resistor têm o mesmo ângulo de fase, pois os dois fasores estão em fase sempre. Para o indutor, nós vamos fazer o fasor da corrente vezes a impedância do indutor. Atribuindo os valores, nós temos ali 16,52 volts como módulo da tensão no indutor e o ângulo de 148,9 graus. E, finalmente, para o capacitor, o fasor da corrente vezes a impedância do capacitor, né, atribuindo os valores ali, teremos 52,86 volts com um ângulo de menos 31,1 graus. Bom, vamos agora para o item B, pessoal, trazendo aqui os resultados anteriores, né? Obtenha o fator de potência total. Bom, o fator de potência total, né, que é o cosseno de θ, pode ser feito também como o valor da resistência dividido pelo módulo da impedância total. Nesse caso, temos 5 ohms dividido por 9,68 ohms, que resulta em um fator de potência de 0,516. Na C, pede ali a potência média fornecida ao circuito, que será o produto do módulo da tensão e da corrente vezes o cosseno de θ. Atribuindo os valores, temos 95,96 watts. D. Construa o diagrama de fasores. Bom, colocando aqui então o fasor para a tensão e a corrente, né, pessoal? Observe que a tensão está toda indicada ali no eixo dos reais, né, porque o ângulo de fase é igual a 0, já a corrente está adiantada a 58,9 graus, né? Bom, a tensão no resistor tem a mesma fase da corrente, então tem a mesma orientação ali, adiantada a 58,9 graus. Para a tensão no indutor, nós temos o ângulo de fase de 148,9 graus, né? Adiantado em relação à tensão, né, porque está na origem. E observe que em relação à corrente, pessoal, façam a diferença ali entre esses dois ângulos e você vai obter ali 90 graus, né, que é o ângulo reto formado sempre aí pela tensão do indutor em relação à corrente. Para o capacitor, nós temos ali um módulo maior e o ângulo de fase de menos 31,1 graus, né? Ou seja, está abaixo ali, né, do eixo dos reais. É importante notar, então, né, que o ângulo de fase da tensão no capacitor em relação à corrente está atrasado em 90 graus, lembrando que a rotação aí é sempre considerada no sentido anti-horário e que a tensão no capacitor e no indutor tem uma defasagem de 180 graus. No item E, pessoal, pede para a gente comprovar a lei de Kirchhoff para as tensões, né? Então, a tensão da fonte tem que ser a soma algébrica dos fasores das tensões no resistor, no indutor e no capacitor, né? Aí não importa a ordem, né, pessoal? Eles estão em série aqui, então vamos lá. Nós temos a representação deles, todo no formato polar. Vamos passar para o formato primeiro retangular, né, para cada um deles, né? Observem bem os resultados. Eu sugiro sempre utilizar
uma calculadora aí para agilizar esse processo, né? E fazendo a soma de todos esses fasores no formato retangular, vamos ter aí a tensão igual a 42,43 volts, né? E a parte imaginária é 0 volts. Observe, né, que a parte real ali tem o mesmo valor eficaz que nós havíamos calculado anteriormente. Então, foi comprovado aí, né, a lei de Kirchhoff para as tensões. E na F aí, pessoal, para a gente calcular as tensões em cada um dos dispositivos usando a regra do divisor de tensão. Para isso eu trouxe ali o que nós já havíamos calculado, né? A reatância indutiva e capacitiva, além dos outros parâmetros do circuito. Então, vamos lá para a F, pessoal. Começando pelo fasor da tensão no resistor, temos então a impedância do resistor vezes o fasor da tensão aplicada, dividido pela impedância total. Atribuindo os valores aí, pessoal, vamos ter 21,92 volts com o ângulo de 58,9 graus, assim como havíamos calculado anteriormente, né, lá no item A. Então, nós estamos apenas aqui conferindo o resultado, aplicando um outro método de cálculo, né? E aí você vê qual é o método que você acha mais rápido para a tua aplicação. Vamos agora, então, para o fasor da tensão no indutor. Então, nosso alvo agora é a impedância do indutor vezes o fasor da tensão da fonte sobre a impedância total, resultando ali em 16,52 volts, né, com o ângulo de 148,9 graus. E por fim aqui, pessoal, o capacitor, né? O fasor dele será, então, o produto da impedância do capacitor vezes o fasor da tensão, dividido pela impedância total. Então, atribuindo os valores aí, pessoal, e resolvendo os cálculos, temos 52,86 volts com o ângulo de menos 31,1 graus. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Verifique a sua inscrição no canal e deixe seu like caso tenha gostado desse vídeo. Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão. Lembre-se de fazer o download da lista de exercícios, tá? Forte abraço e até a próxima aula.